Bom, mais uma vez, boa noite. Quero agradecer ao pessoal do Instituto Rodio Marim por ter me convidado. Eu estou aqui na qualidade de pai de alunos do colégio Mater Puríssima, né? E, de fato, eu não sou muito de comparecer a congressos, então eu estou aqui realmente na qualidade de pai. Eu vim aqui porque é um instituto que tem uma ligação comigo, né? É um instituto que criou e rege o colégio em que os meus filhos estão. Então, para mim, é uma honra estar presente. Peço desculpas aos colegas por não ter vindo mais cedo, né? Por não ter assistido todas as palestras. Acabei de sair de um Covid brabo, e se tivesse vindo mais cedo, talvez não tivesse em condições de dar palestra agora. Talvez saia umas tosse aí no meio da palestra. Vamos começar, então, falando do título, né, da palestra. Eu escolhi o título Educação em Família e seus Inimigos. Por que educação em família? O pessoal do Instituto Rodio Marim me informou que o congresso seria sobre educação e família, né? Que o tema do congresso seria este. Então, eu pensei, bom, acho que faz bem, então, uma vez que o tema é este, a gente pensa que todas as pessoas interessadas, né, no congresso vão estar interessadas na educação dentro da família, também e talvez sobretudo, né, e não só na educação escolar, vamos dizer assim. Então, pensei, vamos falar de educação em família, né, educação dentro da família. De fato, a educação escolar é muito mais simples e muito mais fácil de discutir do que a educação dentro da família. E, no entanto, a educação dentro da família é a que mais faz diferença, é o que mais mexe mesmo com a vida das crianças. Eu lembro de um amigo meu, um colega, inclusive de faculdade, que hoje é jornalista, chegou a trabalhar bastante na televisão, inclusive, o Joel Pinheiro. E o Joel, ele uma vez leu um estudo que ele gostava muito de citar, dizendo que a educação dentro de casa não fazia muita diferença na vida da criança. Ele sempre citava esse estudo, e era um estudo estatístico. Esses estudos eles são bem falaciosos, porque, para você fazer um estudo desse tipo, você tem que definir os critérios com que você vai medir se fez ou não fez diferença, né? E aí é que reside o problema, aí é que está o pulo do gato, né? Como é que você vai definir se fez ou não fez diferença? Quais são os critérios que você vai usar? O que você vai procurar na vida desse adulto e que vai dizer se a educação que ele recebeu em casa fez ou não fez diferença, né? O que o estudo visava demonstrar era, mais ou menos, que as pessoas fazem suas próprias escolhas e que, em geral, as pessoas escolhem exatamente o que elas querem, não o que os pais queriam que elas escolhessem. E ele tem uma certa razão. É mais ou menos isso que acontece mesmo, né? Mas dizer que os pais não fazem diferença é como a ciência vir para dizer para a gente que está cientificamente provado que a água não é molhada, né? Porque todo mundo sabe a diferença que os pais fizeram na sua educação. É uma coisa evidente. Então, nesses casos, a gente sempre tem que pensar, bom, certamente esse estudo tem alguma razão, tem alguma coisa por trás desse resultado que eles estão apresentando. Porém, se a ciência me diz que eu não posso acreditar nos meus próprios olhos, então é a ciência que vai ter que baixar a cabeça, né? É a ciência que vai ter que ceder, não são os meus olhos. A ciência não tem o direito de passar por cima de uma experiência universal, né? Se a ciência está dizendo que não é, então tem alguma coisa errada com a ciência, né? A gente vai ter que ver o que está errado, mas até a gente descobrir, a gente não vai acreditar, né? A gente não pode acreditar numa coisa que contraria a nossa experiência mais direta. Bom,
Então, a educação em família certamente é o que faz mais diferença na vida das pessoas. E se a gente for dizer que não faz, a gente vai ter que aceitar mais forçosamente ainda que a educação escolar faz menos. Se a educação dentro da família não faz, a escolar faz muito menos. Então, o que faz diferença, no fim das contas, né? E a questão desse estudo era justamente essa, é que, pelos critérios dele, nada fazia diferença, né? As pessoas estavam simplesmente à deriva, fazendo escolhas de acordo com suas inclinações pessoais, e nada explicava as escolhas delas, né? Não havia um determinante. E, de fato, não há um determinante. O que há são influências, né? E essas influências, às vezes, são mais sutis do que os estatísticos gostariam, né? São mais difíceis de detectar por meio de números do que os estatísticos gostariam. Bom, então, educação em família e seus inimigos. Vamos chegar lá, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho desse conceito, né? Primeiro, educação. Se a gente fosse dar um curso sobre educação, se eu fosse dar um curso chamado Educação em Família e Seus Inimigos, eu teria que começar discutindo o que é educação e discutindo todos os problemas envolvidos nisso. Por exemplo, qual é o papel da educação intelectual dentro de um plano geral de educação? O que normalmente as pessoas querem num processo educativo? Se isso é o que devia ser feito ou não, se isso é o que devia ser buscado ou não, né? Talvez um exame de diferentes conceitos de educação, históricos e assim por diante, né? A gente não tem tempo para fazer nada disso. Então, eu vou fazer como todo mundo faz, eu vou fingir que a gente já sabe tudo, né? Tentar falar sério. Vamos partir de um princípio, vamos dizer assim, aceitável, né? Uma vez que a gente não pode discutir todas essas minúcias, vamos partir de um princípio aceitável. Todos os pais querem que os filhos sejam felizes, né? E, como o auditório aqui é cristão, eu também vou partir do princípio de que, dentro desta felicidade, tem um lugar muito especial, estas crianças poderem ir para o céu depois de morrerem, né? E, de forma geral, todo mundo quer que os filhos sejam boas pessoas, né? Todo mundo quer que os filhos sejam úteis, que os filhos sejam bons cidadãos, que os filhos sejam bons amigos e assim por diante, né? Então, acho que a gente pode partir mais ou menos desse princípio, né? Não vamos tentar estabelecer um conceito científico de educação, que seria incompatível com o gênero desta comunicação. Então, todos nós queremos que os nossos filhos sejam felizes, e, para ser felizes, a gente entende que eles devem ser pessoas completas, vamos dizer assim, que eles devem ser boas pessoas, né? Que eles devem cumprir satisfatoriamente os seus deveres, né? Desempenhar satisfatoriamente aquelas funções que eles vão receber na vida, em diferentes níveis, né? Desde o nível familiar até o nível profissional e assim por diante, e que, no fim da vida, a gente espera que eles sejam, que eles tenham as condições mínimas, pelo menos, né, de se salvar, de ir para o céu. E é claro que uma coisa leva a outra, de certa forma, né? E daí a gente poderia dizer, bom, uma vez que nós somos todos católicos, será que a gente não deveria colocar como propósito da educação tornar os nossos filhos santos? Fenomenal. Realmente, assim, é uma ideia legal essa, bonita. E, às vezes, as pessoas propõem isso e a gente pergunta, bom, e o que eu faço para o meu filho ser santo? E a pessoa diz, primeiro, você tem que ser um santo. Ok, agora ficou fácil, né? Agora simplificou tudo, né? Então, tudo que eu preciso é, primeiro, eu ser santo, e aí, depois, o meu filho precisa ser santo. Ok, né? Mãos à obra, vamos lá, vamos fazer. Ser santo não é trabalho de um dia, né? Ser santo não é um negócio fácil, não é um negócio simples. Então, tem coisas que são bonitas de falar. Fazer é outra coisa, né?
E um dos problemas fundamentais dessa ideia de que o que eu preciso pensar é na santificação do meu filho e na minha própria santificação é o seguinte: para eu ser santo, pelo menos pelo que eu me lembro do catecismo, vocês me corrijam se eu estiver me esquecendo alguma coisa, né? Mas para ser santo você não pode cometer pecado grave, né? Certo? Eu acho que não dá para ser santo cometendo pecado mortal. E não educar bem os filhos seria uma omissão grave. Então, quer dizer que, para ser santo, primeiro eu preciso educar bem meus filhos. Mas, para educar bem meus filhos, eu preciso ser santo. Aí eu me perco. Onde é que eu começo? Então, a realidade é que, sim, a gente precisa educar os nossos filhos bem antes de ser santos. Essa é a realidade, né? Uma coisa vem antes da outra. É ótimo ser santo, sim. É o que a gente devia visar. Todo católico vai concordar com isso. Todo bom católico, todo católico bem intencionado vai concordar com isso. Mas a realidade é que educar os nossos filhos é uma obrigação que a gente precisa cumprir para que a gente possa ser santo. E não o contrário, não o inverso. Certo? Então, sim, tem uma solução. A gente tem que buscar uma solução para o problema antes de ser santo. Felizmente. Felizmente, a gente já pode resolver o problema antes, né? Então, tem coisas muito básicas que a gente pode pensar, né? Eu vou falar um pouquinho, só para não dizerem que eu não disse absolutamente nada de como que a gente deve educar os nossos filhos. Mas eu vou dizer algumas coisas assim que são básicas, que são óbvias, né? E que fazem parte de uma boa educação. Tanto pelos critérios da Igreja, como pelos critérios de qualquer filósofo, de qualquer pessoa que tenha pensado um pouquinho no assunto, né? Pensado com um pouco de diligência no assunto. Primeiro, os nossos filhos precisam ser civilizados, né? Quer dizer, você não vai achar nenhum santo, você não vai achar nenhuma pessoa apta a ser salva que não fosse uma pessoa civilizada, que não fosse uma pessoa que cumprisse os seus deveres sociais prudentemente, adequadamente, convenientemente. Então, uma pessoa que não soubesse dar bom dia para o próximo não seria santo, né? Teria uma falta de caridade grave na pessoa, né? E ela não poderia ser santo. Então, a gente sabe que, para ser uma boa pessoa, você precisa ser uma pessoa educada, né? E é óbvio isso, né? Talvez alguns diriam autoevidente, mas eu me pergunto se isso está sendo considerado na educação católica moderna. Nós somos um grupo que se converteu na idade adulta, né? Muitas pessoas, pelo menos, se converteram na idade adulta, nesse grupo do catolicismo mais recente, catolicismo conservador, seja lá como for que vocês definam isso, esse movimento cultural. E eu pelo menos, sei o quê, uns 20, 21 anos, mais ou menos, que eu me batizei, né? Então, a esta altura, eu mal tinha uma ideia do que fosse a Santíssima Trindade, não sabia absolutamente nada, né? Então, tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente não viu, né? A gente não viu pais católicos educando os filhos católicos, a gente não viu isso acontecer, né? A gente teve que inventar, reinventar, descobrir de novo. Então, tem coisas que a gente realmente não viu serem feitas. A gente não viu uma criança civilizada ser educada. A gente viu muitas crianças incivilizadas serem educadas. Então, a gente não sabe fazer isso, né? Não vou entrar nos muitos pormenores que estão contidos nesse problema, né? O pormenor do pai que tem pena do filho. Bom, quem não tem pena de uma criança de 2, 3 anos, né? É claro que quem é que não ia ter pena de uma criança de 3 anos, mas a gente precisa ter pena das pessoas que vão conviver com ela, né? A gente precisa ter pena do monstro que ela vai virar.
das consequências que as pessoas vão sofrer do monstro que ela vai virar. Então, sim, a gente precisa ter pena da sociedade humana, não só da criança. Uma criança, para se tornar um adulto feliz, né, um adulto completo, ela precisa ter alguma educação intelectual, sem sombra de dúvida, né? Ela precisa saber algumas coisas, senão ela não vai poder desempenhar suas funções adequadamente, né? Houve uma época em que você não precisava nem saber ler e escrever, e você podia ser um adulto razoável na maioria das funções. Hoje em dia não dá mais. Então, essas coisas também mudam, variam de acordo com a época, né? Existem épocas em que é mais importante ter uma educação intelectual. Na nossa, é mais importante do que foi no passado, né? Antigamente, nem todo mundo precisava saber nada, né? Precisava saber o seu ofício, arar o campo, né? Hoje em dia, se você não souber ler e escrever, você não pega um ônibus, né? Então, essas coisas mudam de acordo com as circunstâncias da sociedade. Hoje tem uma certa importância ter uma educação intelectual, pelo menos até certo ponto. Essa criança, evidentemente, vai ter que saber certos princípios morais, a gente vai ter que conversar com ela sobre estas coisas, né? A gente não pode se omitir em absolutamente nada que possa fazer com que essa criança cresça e faça alguma coisa muito ruim por ignorância, né? Porque aí a culpa é nossa, pega para a gente, né? O sangue dela está nas nossas mãos. Então, a gente vai ter que responder por ela. Isso tudo é autoevidente, né? Ou deveria ser, não sei. Então, são apenas algumas linhas gerais, para que ninguém diga, mas o Falcão não falou absolutamente nada do que a gente precisava fazer, né? Então, é mais ou menos por aí. Se a gente quisesse tratar disso extensamente, aí a gente teria que discutir algumas definições, né, e discutir alguns problemas internos dessas definições. Mas dá para ter uma ideia geral do que eu estou querendo dizer. Acho que sim. A gente poderia acrescentar, seria legal dar uma instrução positiva em matéria de moral. Seria legal ensinar para essa criança modelos de perfeição, pelo menos mostrar, dizer, olha, dá para ser assim, né? Dá para ser São Francisco, existe, né? Não é o caso de exigir que ela seja São Francisco, né? Porque nem Deus exige, quanto mais nós, né? Se nem Deus exige isso, como é que a gente vai exigir? Mas mostrar parece uma boa ideia, né? Mostrar que é possível, mostrar que dá para fazer naquele grau, né? Se ela vai fazer ou não, isso depende de muitos fatores. A gente não sabe se Deus quer isso dela, a gente não sabe se Deus quer que ela seja uma franciscana, mas a gente mostra que é possível, né? Que a virtude, por exemplo, da humildade ou da pobreza, chega naquele ponto, né? Mostrar alguns meios para se desenvolver esse tipo de qualidade, né? Então, mostrar como é que se faz uma mortificação, como é que se faz uma abstinência, né? Uma abstenção de alguma coisa lícita, para se fortalecer e, sobretudo, em primeiro lugar, para agradar a Deus, que é uma coisa importante para os católicos, né? Então, mostrar essas coisas é importante. E eu não sei quantas crianças estão na nossa geração, né? Quantas crianças estão recebendo algum tipo de exemplo ou algum tipo de instrução nestas coisas, né? Quantas crianças estão recebendo a instrução básica? Porque isso vem depois. Então, quantas crianças estão recebendo a instrução básica? Estão aprendendo o que é grave fazer, o que não pode fazer de jeito nenhum, né? A gente está tratando as crianças da forma como a geração anterior tratou, da forma como nós fomos tratados, que é
essencialmente, joga a criança lá e deixa ela crescer sozinha, ou a gente está fazendo alguma outra coisa? Isso é uma pergunta relevante. Mas eu não escolhi tratar disto aqui, né? Estou só dando linhas gerais. Eu acrescentei ao título da palestra, né, este hífenzinho, assim, e seus inimigos. Né? Então, o tema da palestra é sobretudo este, né? Quer dizer, o que atrapalha? O que está dificultando? A gente tem uma ideia geral do que fazer, não tem? Me parece que tem. Me parece que essas coisas que eu falei não são completamente novas. Então, por que nem sempre está sendo feito? O que está dificultando? O que está atrapalhando? Essa era mais ou menos a minha ideia. Então, eu vou dividir alguns tipos, algumas classes de inimigos. Vou começar a falar delas. E eu cheguei a comentar num videozinho que eu fiz aí de chamada para o pessoal vir para o congresso, eu cheguei a comentar que tinha uma surpresinha. Vai chegar a surpresinha. Não é clickbait, não, né? O pessoal acha que é clickbait. Falei que tem uma surpresinha no meio só para vocês prestarem atenção até o final. Né? Mas não é, não. Tem uma surpresinha. Quais são os inimigos, então? Vamos começar pelos inimigos de fora, que é o que provavelmente todo mundo pensou quando leu. A educação em família e seus inimigos. Quem são os inimigos de fora? São aqueles que são declaradamente contra a educação em família. Aqueles que se confessam contrários, se dizem contrários e realmente fazem um esforço de dificultar a educação em família. Então, na sociedade, tem muitas manifestações desses inimigos, né? Todos esses inimigos eles sofrem de alguma participação diabólica, evidentemente, né? Eles, de uma forma ou de outra, de forma direta ou indireta, eles servem ao Satanás, é evidente, né? Mas todos eles pensam que estão fazendo alguma coisa boa. Nenhum deles pensa que estou servindo ao Satanás. Né? Ou pelo menos a maioria absoluta deles. Alguns talvez pensem assim. Acho que existem alguns que pensam assim, mas a maioria deles não. Eles acham que estão fazendo alguma coisa boa. Então, alguns deles declaradamente dizem para a gente, olha, vocês que querem educar as crianças, vocês estão fazendo uma coisa errada. E não tem que educar coisa nenhuma, né? Tem é que deseducar. E alguns dizem isso bem explicitamente. Então, a gente sabe. O Eduardo estava aí falando do cinema, né? A gente sabe que, de fato, tem um grande número de filmes que se esforçam para infectar a mente das pessoas com alguma barbaridade, com algum tipo de conduta problemática. Alguns diretores parecem sentir até um certo prazer em fazer isso, né? Eles gostam de perturbar a ordem moral da sociedade por meio da arte. Eles acham isso uma coisa bacana, né? Eles se sentem realizados fazendo isso, né? Algumas vezes tem um propósito, tem um papel de uma, digamos assim, de uma elite política ou financeira também incentivar isso, né? A gente sabe que, se você ligar a televisão, né, não só, mas, sobretudo, a TV aberta, que vai ter um monte de incentivos a se pensar e se comportar de forma que, do ponto de vista moral, é gravemente condenável, né? Esses inimigos são fáceis de detectar, né? A gente entra numa sala de aula e vê um trabalhinho ali que as crianças fizeram, e no trabalhinho delas tem um código de conduta que foi ensinado formalmente pela professora e que está dizendo que nós temos que considerar iguais todos os credos e todas as orientações sexuais. Claramente temos um problema aí. Esta professora, sabendo ou não sabendo, ela está incentivando, né,
uma forma de pensar que é gravemente errada, né? E assim por diante. Então, estes são os inimigos exteriores, são os inimigos declarados, são aqueles que vêm de fora e dizem que estão vindo de fora. Existe uma linha tênue entre estes e os próximos, que são os inimigos não declarados, porém exteriores, né? Quer dizer, aqueles que estão de fora, mas dizem que estão de dentro, né? Dizem que fazem parte da mesma coisa que você e que querem a mesma coisa que você. São aqueles, por exemplo, que ingenuamente, quase sempre com boas intenções, eles incentivam os pais a não educar os filhos, sob o pretexto de que educar os filhos, disciplinar os filhos, seria uma coisa autoritária e prejudicial, né? Então, quer dizer, se você, por acaso, disser um não, se você, por acaso, negar alguma coisa, e essas pessoas dizem para você frequentemente que seja lá o que for que você está fazendo para corrigir os seus filhos, e que possa ter algum caráter doloroso, que cause algum tipo de dor, seja ela psicológica, né, moral, né, etc., que isto vai fazer mal, de alguma forma, às crianças, né, que as crianças vão sofrer as consequências disto pelo resto da vida. Então, a intenção aí é apavorar você, para que você não corrija as crianças, né? Um dia desses eu vi um vídeo de uma dessas especialistas, né, mostrando como que ela educava a única filha que ela tinha, que era uma toddlerzinha, né, uma menininha de 2 anos, alguma coisa assim, mostrando como que ela fez para tirar a menininha do parquinho, né? E era um processo, ela se gabou que levou 1 minuto, né? Porque ela se gabou, ela levou apenas 1 minuto. Mas era um processo em que ela ficava entrando na frente da criança, né? Primeiro ela informou a criança que ia ter que sair do parquinho, aí a criança, obviamente, não quis, né? Aí ela insistiu que ia ter que sair, a criança começou a ignorá-la, né? Tentou escapar, tentou simplesmente desprezar a existência da mãe, né? Aí ela se metia na frente da criança, como se ela fosse um obstáculo físico, né? Quer dizer, a criança não tinha nenhum respeito por ela, zero respeito por ela. Ela tinha que se transformar num objeto físico para bloquear o acesso da criança aos lugares que a criança estava indo. No fim das contas, ela carregou a criança no colo e tirou do parquinho, né? Eu digo, bom, 1 minuto para chegar nesse resultado, né? Isso daí é um caso de sucesso, né? A criança lá esbravejando, esperneando, etc., e foi tirada do parquinho à força, no colo, evidentemente, né? Aí depois você distrai a criança e pronto, ela para de chorar, e você diz que foi um sucesso porque ela parou de chorar. Não. Ela agora tem 2 anos, é fácil de distraí-la com 2 anos. Quando ela tiver 4, não vai ser mais tão fácil, né? E, no entanto, o comportamento já foi desenvolvido, já foi reforçado, e você vai ter um probleminha de 4 anos aí para resolver. Quando ela tiver 12, aí você vai ver com quantos paus se faz uma canoa, né? Então, infelizmente, são pessoas que estão se iludindo, se enganando, e acabam iludindo as outras também, né? Quando elas dizem que é possível educar uma criança sem nenhuma espécie de dor, de correção, né? E elas se propõem como pessoas que estão ajudando você a educar o seu filho. Elas vão te ensinar como é que se educa, né? São experts, certo? Então, são inimigos internos, né? Inimigos não declarados, né? Porque, às vezes, não sabem que são inimigos, né? Só existem estes inimigos, como neste caso? Não, este é um inimigo leigo, vamos dizer assim, um inimigo laical, né? Ele não se propõe cristão. Alguns, sim, mas acho que é mais raro. A maioria deles se propõe como experts leigos, né? Experts do mundo. Só existem estes? Não. Existem vários casos de experts cristãos que também estão dificultando o processo de educação das crianças em vez de ajudar, né? Como que se faz isso?
essencialmente, se você se propõe a educar uma criança de forma cristã e você ensina qualquer coisa que seja incompatível com a doutrina da igreja. Certo? Existe uma forma de você ser cristão. Esta forma já está definida, não é uma coisa que a gente pode inventar, né? A gente pode e deve adaptar as circunstâncias, adaptar a doutrina da igreja às diferentes circunstâncias da vida. Mas, se existe uma incompatibilidade, é um problema sério, né? Algumas incompatibilidades são graves, outras incompatibilidades são leves, né? Então, existem pessoas que, por exemplo, eu lembro de um caso de uma pessoa famosa e dita cristã, etc., que contava como ela tinha ensinado o filho dela, pequeno, a emprestar a juros aos coleguinhas na escola, né? Quer dizer, ele emprestava R$1 e no outro dia ele cobrava 2, né? Então, você está ensinando teu filho a roubar, né? A pessoa, obviamente, não sabia que ela estava ensinando um pecado mortal para o filho, mas ela não sabia, mas ela estava lá com não sei quantos milhares de seguidores e transmitindo esta doutrina, né? Então, isso é uma coisa gravíssima, né? É um problema de formação que vai ser multiplicado, né? Agora, esta pessoa não cuidou da sua própria formação cristã. O problema é o seguinte: nós temos que cuidar para que a gente não seja afetado, né? Porque ela não vai resolver o problema, é a gente que vai ter que resolver. É a gente que vai ter que se proteger, né? A gente não pode fazer com que todas as pessoas do mundo decidam não falar besteira, né? Vai ter gente falando besteira. Então, a gente é que tem que se proteger das besteiras, né? Existem incompatibilidades que não são graves, que são leves, mas que, no longo prazo, podem fazer um mal danado, né? Essas incompatibilidades geralmente são do seguinte tipo: há uma valorização excessiva ou uma condenação excessiva de algum comportamento que não é imoral, não é ilícito, né? Uma valorização excessiva de um comportamento ruim, né? Ou um comportamento indiferente, né? E uma condenação excessiva de um comportamento que não é ilícito, né? Que, ou pelo menos em si mesmo, não é ilícito. Esse tipo de problema acontece por alguns motivos, né? Em geral, as pessoas tendem a valorizar muito as suas próprias opiniões. E, de fato, quando a pessoa se converte ao cristianismo, existe uma certa tendência, pelo menos num certo tipo de pessoa, a identificar aquilo que ela valoriza, aquilo de que ela pessoalmente gosta, com a doutrina da igreja, né? Então, algumas vezes, as pessoas vão fazer uns louvores muito exagerados, né? E num tom de pregação moral, de algumas coisas que não têm valor moral nenhum, que ou são coisas indiferentes ou até são coisas ruins, né? Então, a gente vê tem um montão de casos que eu poderia citar. Se eu citar todos, provavelmente vai terminar com o auditório me odiando, né? Porque deve ter um monte de gente que acredita nessas coisas. Mas, para não deixar absolutamente sem nenhum exemplo, né, nos últimos anos houve uma valorização do exercício físico, né, por meio de influencers na internet. Isso não é nem uma coisa só do Brasil, é uma coisa internacional. A gente tem existe um movimento ideológico pró-fitness, né, pró-academia, internacional, e que, internacionalmente, está associando o exercício físico com o desenvolvimento moral. E isto tecnicamente, a heresia, né? Quer dizer, não existe nenhum conselho da igreja no sentido de você fazer exercício físico. Isso não existe, né? Existe conselho no sentido de você ter um cuidado mínimo do corpo, para que o corpo não se destrua, né? E de você fazer a abstinência, que é um negócio
que é mais para o lado destrutivo do que para o lado construtivo dos músculos, né? Então, o conselho geral que a gente encontra na tradição da igreja é você não destruir o seu próprio corpo de tanta mortificação física. Basicamente é isso, né? E, de resto, é você castigar, né? Não é você incentivar e ajudar o corpo. Então, quando se trata um conselho de saúde, né, um conselho nutricional, por exemplo, como questão moral, sim, é um abuso, né? É um abuso, tanto do ponto de vista cristão. Do ponto de vista cristão é muito óbvio, porque a gente não está lidando com a doutrina da igreja quando a gente fala isso, a gente não está reproduzindo a doutrina da igreja, né? E a gente está indo meio contra, né? A nossa tendência está indo contra a tendência da igreja. E a gente está indo contra, na verdade, o conselho de praticamente todo mundo que pensou alguma coisa sobre o assunto na história humana, né? Que até mesmo os filósofos pagãos, o que eles diziam é: não pense nesse assunto, né? Não trate do corpo. O corpo não é um negócio digno de ser considerado. O corpo é um negócio para ser rebaixado e não para ser exaltado. Então, você gosta de exercício físico? Legal, né? Você gosta de nutrição? Fenomenal. São coisas que têm um papel. A nutrição, por exemplo, tem um papel importante socialmente, né? Ajuda as pessoas a não ficarem doentes, né? Ficarem saudáveis. Como eu disse, né, para eu também não cometer o mesmo erro, não vou falar que é pecado você ser nutricionista, né? Não é, evidentemente, é uma função social útil. Você transformar isto em doutrina cristã é um problema, né? Transformar a tua profissão na parte da doutrina da igreja é um problema, não é, né? Tua profissão é importante, tem outras profissões que são importantes também, né? Tá? Então, isso seria um excesso, vamos dizer assim, leve, né? A gente não está tratando de uma coisa que é gravemente errada e está sendo exaltada. Não. É uma coisa que, digamos assim, é uma tendência meio errada. Não é errado em si mesmo, né? Não é errado em si mesmo você comer e nem fazer exercício físico. Mas, se você exagera, se você se excede na forma como você defende isto, se você tenta colocar isto como um elemento gravíssimo da vida moral, sim, você está entrando numa seara perigosa, né? Então, tem um montão de casos desse tipo, né? Isso seria a exaltação de uma coisa, vamos dizer assim, indiferente, né? Ou, às vezes, até de uma coisa meio prejudicial, né? Então, o que eu estou querendo dizer, basicamente, é que as opiniões do mundo são um perigo, né? E as opiniões do mundo incluem as opiniões de cristãos, também são um perigo. As minhas opiniões também podem ser um perigo. Estou pronto a aceitar esta consequência, né? Quer dizer, para as minhas opiniões serem aceitáveis, eu tenho que estar falando no tom correto e de uma forma que seja compatível com as verdades fundamentais da filosofia e da doutrina cristã, porque eu sou cristão. Então, eu tenho esta obrigação. A outra possibilidade, né, que vai neste mesmo sentido, é de você condenar excessivamente uma coisa que não é imoral, né? Já tem gente tremendo, né? Tem um montão de coisas. É muito fácil saber o que é, o que não é imoral do ponto de vista da igreja, como eu disse, né? Quando a gente vai para o lado da igreja, né, quando a gente fala com cristãos, é relativamente fácil de resolver esses problemas, porque você tem uma doutrina. Então, você pode ir lá e perguntar. Você pode perguntar para Santo Afonso Maria de Ligório, por exemplo, né? Ou o que os teólogos normalmente acham de determinado comportamento, e ele vai te dizer se é ou se não é grave, se é ou se não é pecado, e assim por diante. Então, os cristãos têm esta facilidade, vamos dizer assim, que quase nenhum usa, né? Quase nenhum faz uso disso, infelizmente, né? Se você não
quer ler a teologia moral de Santo Afonso de Ligório, que é muito grande. Bom, tem o catecismo, né? Tem um monte de resumos do catecismo que são autorizados, que são corretos, que você pode consultar. Então, eu não vou fingir que o conhecimento sobre moral é plenamente acessível dentro da igreja hoje. Não, tem um monte de dificuldades. Mas tem muita coisa que é acessível. Nem tudo é acessível, mas muita coisa é, né? Então, tem muitos problemas que a gente conseguiria evitar se a gente prestasse mais atenção nisso daí. Então, tem muita coisa que eu, pessoalmente, não gosto, mas eu não vou dizer que as pessoas não podem fazer de jeito nenhum, né? E, às vezes, eu já ouvi também esse argumento, né? Tem algumas pessoas que dizem, olha, isso não é ilícito, mas, se a gente disser para as pessoas que é lícito, elas vão fazer em excesso. Eu digo, bom, você agora é o grande inquisidor de Dostoiévski, né? Vocês conhecem o grande inquisidor? Todo mundo conhece? Né? É uma personagem famosa de Dostoiévski, que é uma figura evidentemente pejorativa, né, do inquisidor. Dificilmente você vai achar um inquisidor que pensasse daquela forma, na realidade. Mas o grande inquisidor ele acha que a liberdade humana é um problema, né? Que a gente deveria tirar a liberdade humana da jogada, porque o ser humano só faz besteira. Você dá liberdade, ele faz besteira. Então, você tem que tirar a liberdade das pessoas. E aí você tira a liberdade das pessoas como? Mentindo para elas, né? Quer dizer, você pode tirar com o poder policial, que é o que o grande inquisidor quer, né? Você pode simplesmente não deixar as pessoas fazerem nada, porque senão elas vão fazer em excesso e vão pecar, né? Ou você pode usar uma alternativa, se você não tem poder policial, que é mentir para elas, falar que uma coisa é errada quando não é, né? Porque, se você for explicar em que contextos aquilo seria errado, vai dar muito trabalho. E a pessoa talvez não acredite, ou talvez não se convença. A gente tem que ter um certo respeito pela liberdade das outras pessoas e, sobretudo, tem que ter respeito pela verdade, tem que ter respeito por Deus, que é a verdade, né? A gente tem que lembrar dos amigos de Jó, né, que pensavam que ele estava em pecado, que ele tinha sofrido um castigo porque estava em pecado, e o repreendiam severamente, e depois tiveram que ouvir da boca do próprio Deus, não sei se todo mundo se lembra disso, eu não preciso dos vossos sofismas. Olha o tamanho da condenação, né? E eu lembro sempre para os meus alunos que os amigos de Jó tiveram que ouvir outra coisa também. Deus disse a eles que eles só seriam salvos se Jó rezasse por eles. Quer dizer, eles iam agora depender da oração do sujeito que eles estavam condenando ao inferno, né? Então, a gente não quer se colocar nessa posição, né? Então, tem um montão de coisas que não são erradas e que podem ser condenadas por diferentes pessoas de importância no mundo. E, algumas vezes, essas pessoas vão ser cristãs. Pode ser padre. Tá? Que também já ouvi essa. Mas ele é padre. Eu digo, opa, espera aí. Ninguém aqui concorda com a teologia da libertação, eu imagino. E os teólogos da libertação são o quê? Tudo padre, né? Então, por favor, né? A gente deve ter um grande respeito pelos sacerdotes, sem sombra de dúvida. Agora, atribuir infalibilidade a eles é outra história, e, sobretudo, quando eles estão em contradição explícita com algum elemento da doutrina moral da Igreja, ou com algum elemento da verdade moral autoevidente. Porque existem coisas que são evidentes, todo mundo sabe, todo mundo percebe. Não é só a doutrina da Igreja, né? Todo mundo percebe que roubar é errado. Se o sacerdote falar para você roubar, você vai roubar? Não vai, né? Todo mundo sabe que mentir é um negócio errado. Não é a mesma gravidade de roubar, evidentemente, mas todo mundo sabe que não é uma coisa legal. Aí o sacerdote fala, não, veja, em certas circunstâncias tudo bem você mentir, porque é para a glória de Deus e a salvação das almas. Não, nada disso. Como é que eu vou defender a verdade atacando a verdade? Como é que eu vou defender Deus com a mentira? Isso não existe, né?
Então, a gente precisa ter digamos assim, uma certa hesitação em confiar nas pessoas só por causa do título social delas, ou até mesmo do sacramento da ordem, né? Não é todo sacerdote, e mesmo um bom sacerdote, um excelente sacerdote, às vezes pode estar falando alguma coisa estranha. A gente precisa ter uma certa hesitação, porque aquilo que a gente vai fazer, né, é responsabilidade nossa. Não, no dia do juízo, a gente não vai poder dizer, mas foi o padre que falou. Sinto muito. Né? O padre vai receber a condenação dele, você vai receber a sua. A Escritura diz que um cego guiando o outro, os dois acabam no abismo. Né? Então, os dois. Não falou que só um dos dois, só o que guiava. Não, os dois. Então, a gente tem responsabilidade. Por que eu estou falando tudo isso? Voltar para o tema da educação propriamente dito, né? Quando se trata de educação, existe uma ligação muito grande entre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente ensina, né? E toda exaltação de um valor, exaltação excessiva de um valor, ou toda condenação excessiva de um valor, ela implica num comportamento diferente que a gente vai ter no processo de educar os nossos filhos. Né? Se você acredita que determinada coisa é boa, você vai incentivá-la no seu filho. Se você acredita que é ruim, você vai desincentivar, desestimular. Né? Então, isso altera o teu modo de educar teu filho. E o Chesterton observou uma vez, né, muito astutamente, que a valorização de um objeto de valor errado, ela ocupa o lugar da valorização de um objeto de valor correto. Quer dizer, quem não adora a Deus vai adorar alguma outra coisa, quem adora alguma outra coisa não vai adorar a Deus como deve. Né? Quer dizer, essas coisas ocupam um espaço que não era para ocupar. Então, elas alteram a nossa percepção do que deve ser feito em matéria de educação. E eu diria que a maior parte dos erros em educação, na minha experiência, do que eu vejo, elas vêm disso. Quer dizer, a pessoa está muito pouco preocupada com o filho dela mentir, mas está preocupadíssima se ele come glúten ou não. A preocupação com o glúten ocupa o lugar da preocupação com a mentira. Certo? O Eduardo também mencionou a tecnologia, né? Falou do filme dos Trapalhões, nem lembrava disso, mas desses filmes dos Trapalhões. E, de fato, são filmes que estão cheios de bobagem, né? Na hora que ele falou, me lembrei. E isso significa que a tecnologia tem que ser condenada como uma coisa diabólica? A gente vai fazer isso? Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que saber reconhecer quando que a tecnologia é útil e quando que não é útil. Né? Quando que é legal e quando que não é legal. Se a gente transformar a tecnologia num pecado, é a mesma coisa. É o mesmo problema de a gente... A forma inversa de tratar, né? de praticar o mesmo erro de quando a gente valoriza o exercício físico acima do que ele deve ser valorizado. Né? Então, a gente não pode acrescentar pecados aos mandamentos. Né? A gente não pode acrescentar mandamentos. Agora tem o 11º, o 12º. Não existe isso. Né? Então, quando a gente julga uma coisa como a tecnologia ou como os exercícios, a gente julga à luz dos 10 mandamentos. Quer dizer, se o filme é problemático, né, ele é problemático porque ele causa algum tipo de violação dos 10 mandamentos. Então, a gente tem que ver qual é e julgar de acordo com isso. Então, tem filmes que não tem problema. Tem filmes que são legais. Tem filmes que são até bons. Tem filmes que são indiferentes, que não acrescentam muita coisa, mas também não prejudicam. E tem filmes que são até bons. Né? Tem filmes que fazem bem, que é legal assistir. Teve um momento na Sexta-feira da Paixão, este ano, que eu estou há anos procurando a Paixão de Cristo para assistir com
com a minha filha adolescente. E daí uma hora eu consegui achar. Ainda foi uma versão assim que não era o áudio original. Chato, né? Eu queria ver com o hebraico e o latim e tudo, né? Que é o Mel Gibson, um baita de um diretor, né? Jogar o trabalho dele com áudio fora é um crime, né? Não deviam fazer isso. Mas eu achei uma versão lá que tinha uma dublagem em português, uma dublagem em inglês. Aí eu botei a dublagem em inglês, que ela consegue entender. Bora lá, vamos que vamos. E daí a gente estava vendo e os pequenos chegaram para assistir. E os pequenos não estavam entendendo praticamente nada, porque estava em inglês. Mas eu lembro que causou uma grande impressão. Eles assistiram tudo, assim, até esse ponto. Ficaram lá, não estavam entendendo muita coisa, mas ficaram assistindo. Até que chegou o ponto, que foi o ponto em que a gente parou, porque eles ficavam meio assustados, meio impressionados, né, evidentemente. E chegou um ponto em que tem uma cena em que o Judas, depois de trair Nosso Senhor Jesus Cristo, ele está encolhido num canto, assim, arrependido, e daí vem umas crianças perturbá-lo, né? E essas crianças se mostram demônios. Todo mundo que assistiu vai lembrar. E daí eu tinha saído na hora da sala, e quando eu voltei, as crianças menores estavam em pânico com aquilo. E daí a minha filha mais velha ficou meio assim, não é melhor tirar e tal. E eu falei, não, deixa elas ficarem impressionadas, é para elas terem medo disso aí mesmo. Isso aí é o que é para elas temerem. Então, depois, até houve uns episódios assim de acordar de noite, alguma coisa assim, né? E daí a minha filha mais velha, mais uma vez, né? Pai, olha aí, você deixou assistir e olha o que aconteceu. Agora fica acordando de noite com medo, não sei o quê. Eu falei, mas é bom ela acordar de noite com medo disso, né? É bom. É uma oportunidade. É bom ter medo dessas coisas. A gente tem que conversar com ela sobre isso. É uma oportunidade de conversar, de explicar, de ensinar o que fazer. O que fazer se você vir um desses? Porque você acha que não vai ver, você não sabe quando que vai acontecer com o seu, né? O que você faz, né? Então, os filmes, às vezes, abrem oportunidades de ter conversas legais. Eu estou citando um filme cristão, tem outros que não são cristãos, mas que dão oportunidade de conversar sobre coisas importantes também, né? E nem sempre essas coisas são legais, como é no caso dos demônios aí. Não é legal falar de demônios, não é uma coisa prazerosa, né? Mas é importante. Então, se o filme está favorecendo uma discussão importante, é educativo. Agora, o filme não vai fazer o trabalho todo, mas o filme pode ser o motivo de uma conversa importante, né? E essas conversas, mais uma vez, são um dos instrumentos de que os pais dispõem para educar os filhos. Porque uma das coisas que a gente faz em matéria de educação, e que seria o objeto de uma discussão teórica completa do processo de educação, é o guiamento em cada circunstância. Que é, aliás, o que você pode fazer para desenvolver a virtude da prudência nas crianças. Porque a prudência não se desenvolve com teoria. A prudência se desenvolve com decisão. E a decisão só se toma na circunstância. Então, quem ensina prudência para as crianças são os pais, quase sempre. Porque são os pais que estão do lado delas na hora que acontecem os problemas, né? Quando o coleguinha bate no teu filho, quem é que vai dar conselho para ele? Normalmente é você, né? Você é que vai ensiná-lo a usar a vontade dele, a inteligência e a vontade dele para resolver um problema concreto da vida de forma correta. Então, é você que vai ajudá-lo a desenvolver a prudência. E estes filmes são digamos assim, um dos instrumentos, né? O filme pode ser um dos instrumentos que vão produzir uma dessas orientações circunstanciais. E a educação das crianças é feita disso, dessas orientações momento a momento, né? Que só aqueles que estão do lado delas a vida inteira conseguem fazer por elas.
Ninguém consegue dar isso para elas. Ninguém mais vai conseguir dar isso para elas, né? Depois que ela sair da casa dos pais, quem vai poder dar isso para ela, mais provavelmente, é o esposo, o cônjuge, né? Então, você está no papel que depois só o cônjuge vai ocupar, que é o papel de estar vivendo com ela dia após dia, né? Então, nós temos inimigos exteriores que são declarados e não declarados, né? E, por fim, não seria um tratamento minimamente completo se eu não mencionasse os inimigos mais importantes, que são os inimigos interiores, ou seja, os que estão dentro de você. Esses inimigos são tão importantes, que, na verdade, são eles que fazem você ser Deus de fora. Porque existe uma tentação de dizer, por exemplo, o influencer ensinou um negócio errado. Olha aí, influencer é malvado, está destruindo a cultura, está corrompendo a moral, está destruindo as vidas das famílias. Olha, está certo, ele tem uma grande responsabilidade e ele vai ter que responder por isso. Por que você foi atrás dele? Geralmente, porque você tinha alguma motivação pessoal, né, que, digamos assim, tornou os argumentos dele atraentes. Então, se você se deixa convencer, por exemplo, que ensinar teu filho a roubar é uma coisa legal, provavelmente é porque você gosta de dinheiro, né? Você deve ter um gosto assim excessivo por dinheiro. Ou um medo excessivo da pobreza, por exemplo, né? O que dá no mesmo no fim das contas. Então, é um problema de quê? Da avareza. Quer dizer, foi a avareza que tornou o argumento daquela influência persuasivo para você. Um dos principais erros que a gente comete na educação de crianças e, sobretudo, de jovens, adolescentes, é a gente querer passar por cima deles como um trator, né? Quer dizer, a gente está certo, eles estão errados. E a gente não faz nenhuma concessão. Passa por cima deles. Ninguém leu Romeu e Julieta, né? Ninguém sabe no que isso dá. E, feliz ou infelizmente, vou lembrar o grande inquisidor dentro de nós, que, feliz ou infelizmente, nossos filhos são seres livres. Eles vão ter que tomar as próprias decisões. Eles podem não tomar na sua frente, enquanto eles estão na sua casa. No dia que eles saírem, eles vão tomar. Então, você quer saber quem é seu filho agora ou você quer saber depois? Se você quer saber quem ele é agora, você vai ter que deixar ele falar. Se você quer saber quem ele é agora, você vai ter que fazer concessões. Às vezes você sabe que ele está errado. Às vezes você sabe que o caminho não é por ali. Mas se você não deixar ele decidir nem um pouquinho, você não vai saber do que ele realmente gosta, né? Recentemente, no colégio, a gente teve um Dia dos Pais, muito bonito, inclusive. Dou os parabéns aos envolvidos. Então, o que está aqui do lado é talvez o principal deles, né? Teve muita música, né? E música sacra. E depois, uma coisa que a minha filha comentou comigo, né? Na verdade, ela escreveu e eu li. Um texto que ela escreveu, ela me mostrou. Ela comentou comigo assim, até pensando num filme que ela tinha assistido, né? Uma animação chamada A Princesa Kaguya, que é uma animação clássica japonesa, e que mostra uma princesa que está, de certa forma, sendo oprimida pela corte, né? E aquela princesa, ela tem uma cena em que ela canta, né? Mas ela canta forçada. Quer dizer, por dentro ela não queria estar ali, ela não queria estar fazendo aquilo, mas ela é obrigada a participar do ritual, então ela canta, né? E ela comentou assim, é uma pena que a gente não saiba o que se passa dentro de cada criança que está cantando um canto gregoriano, por exemplo, né? Por fora a gente acha lindo, e pode ser lindo, mas é uma coisa exterior. O que está acontecendo dentro de cada uma? Quanto que elas estão, digamos, unidas àquilo que elas estão dizendo, né? O quanto que o coração delas está onde a boca delas está. Isso a gente não sabe.
O único jeito de saber é perguntando. E o único jeito de saber é deixando elas se expressarem. Porque se elas sentirem que, na hora de falar, elas vão ser severamente reprimidas, elas não vão falar. Então, você quer saber quem é o seu filho? Se ele tem uma doença, você quer saber qual é a doença para que você possa curar? Você vai ter que fazer uma concessão. Você quer saber se ele gosta mesmo de canto gregoriano ou se ele gosta de outra coisa? Você vai ter que deixar ele ouvir outra coisa. Senão você não vai saber. Né? Alguns vão ouvir escondidos. Outros não vão ouvir nada, mas depois, quando saírem de casa, eles vão descobrir o que eles realmente gostam. O que estava dentro do coração deles vai sair. Né? Então, para um educador, é muito importante saber com qual material ele está lidando. Né? A gente só sabe se a gente der alguma liberdade. E isso significa alguma liberdade de fazer errado. Né? Gravemente errado, nunca. Mas de cometer pequenos erros, sim. Né? Se a gente não der essa liberdade, a gente não tem como consertar os problemas. Os problemas vão ficar escondidos ali até a hora que ele sair para o mundo. Né? Então, de onde vem isso? Soberba. Soberba. Né? Falei da avareza, agora estou falando da soberba. A gente sabe tudo, a gente define tudo, a gente dita tudo, e a gente se esquece que a gente está lidando com um ser livre e que talvez ele não esteja, digamos assim, interiormente, concordando com tudo o que ele é obrigado a fazer exteriormente. Significa que a gente tem que deixar ele matar os outros quando ele sentir vontade? Não. Mas significa que, se a gente não souber fazer algumas concessões, né, a gente pode ter que assistir coisas muito tristes depois. Né? Então, os nossos principais inimigos são os interiores, são os que estão aqui dentro. São esses que fazem a gente ceder a discursos falsos e que, muitas vezes, a gente sabe que são falsos. A gente sente que são falsos. Né? E são eles que fazem a gente cometer diversos erros práticos no processo de educação. Né? Então, acho que passei um pouquinho do tempo, peço desculpas. Né? Fico por aqui. Muito obrigado pela atenção. Eu concordo plenamente com o professor Rafael Falcon, quando você coloca aqui os extremos, tanto quando você deixa totalmente livre para um lado para o outro, você acaba errando. Mas eu queria corrigir você, quando você diz com relação às atividades físicas, porque mesmo o excesso sendo um erro, tanto dos dois lados, tanto o excesso podendo cair em heresia, quanto o total menosprezo da atividade também pode ter uma heresia, mas o meio termo, a virtude, está sim apoiado na doutrina católica. Tem 3 pontos aqui do catecismo da Igreja Católica. O ponto, começar pelos primeiros 2, 3, 1. Corpo e alma, mas realmente une o homem, na sua condição corporal, que une em si mesmo os elementos do mundo material, que assim nele encontram a sua consumação e nele podem louvar livremente seu Criador. Por isso, não é lícito ao homem menosprezar a vida do corpo. Pelo contrário, deve estimar e respeitar o seu corpo, que foi criado por Deus e que há de ressuscitar no último dia. Depois, o número 364, também do catecismo, o corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. É corpo humano, precisamente por ser animada pela alma espiritual. E a pessoa humana, na sua totalidade, é que é destinada a tornar-se corpo místico de Cristo, templo do Espírito Santo. E o número 908, aquele que submete o corpo e governa a sua alma, sem se deixar submergir pelas paixões, é senhor de si mesmo. Pode ser chamado rei, porque é capaz de reger a sua própria pessoa. É livre e independente, e não se deixa cativar pela escravidão culpável. Então, assim, só queria deixar claro que na sua fala pareceu que qualquer tipo de atividade seria alguma coisa menosprezável,
porque não está apoiado na doutrina católica. Eu entendo que o erro, tanto no excesso, inclusive faz parte da temperança, você também ser temperado na atividade física, mas o menosprezo, inclusive, gera uma desordem corporal, e essa desordem corporal causa um excesso de doenças que a pessoa não consegue nem educar o próprio filho, não consegue nem brincar com os próprios filhos. Eu estou cansado de ver na minha academia pessoas que chegam procurando e falam assim, eu não consigo brincar com meu filho, então eu estou vindo aqui para treinar, para pegar um mínimo de atividade física. Então, só queria deixar claro, porque na fala pareceu ficou um pouco conturbado, mas eu queria apoiar a busca pela saúde corporal, assim no catecismo da Igreja Católica. Obrigado. Qual que é o seu nome mesmo? Henrique Grandes. Henrique? Isso, Henrique Grandes. Prazer, Henrique. Eu entendo que você fez uma correção, e não propriamente uma pergunta, mas eu vou aproveitar que foi dirigido para mim para fazer um esclarecimento. Eu falei que os nutricionistas têm um papel social relevante, né? Que é uma profissão justa, decente, honesta. E os professores de educação física e os professores, os personal trainers, etc., também não estão fazendo nada de errado e estão contribuindo para uma finalidade social, contanto que nas suas atividades não exista nenhum incentivo ao pecado e tudo mais, né? Evidentemente. Mas a profissão em si mesma, de você ajudar outras pessoas a fortalecer os seus corpos, evidentemente ela não é uma coisa indecente, desonesta de jeito nenhum, né? Então, eu quero esclarecer que o que eu disse que é problemático é a gente transformar, digamos assim, o objeto da nossa preferência, né, ou da nossa profissão, num dogma, vamos dizer assim, né, ou até mesmo numa virtude em si mesmo. Então, para que você não se sinta menosprezado, digamos assim, eu vou dar o exemplo da minha própria profissão. Se eu viesse aqui e pregasse que as pessoas têm que estudar os meus cursos, se não estão em pecado, seria uma coisa problemática, né? Se eu dissesse que as pessoas têm que ficar inteligentes até um certo nível, que não convém ao seu papel social, à sua função social, sob pena de pecado, mais uma vez, eu estaria me excedendo, talvez gravemente, né? Então foi só isso que eu quis dizer, que a gente não tem o direito de transformar as nossas preferências, ou até mesmo as nossas atividades decentes, honestas, né, em virtudes em si mesmos. Não, em dogmático. Eu só quis apoiar, deixar bem claro para todo mundo que está aqui, que existe um apoio a isso dentro do catecismo. Sim. Agora, uma outra coisa, menos importante talvez, mas relevante, que estava no que você leu também, existe uma confusão entre a dignidade do corpo, né, e o favorecimento dos apetites sensuais do corpo, né? A gente pode resolver isso teologicamente, a gente pode resolver isso olhando para as vidas dos santos, que é bem fácil de fazer, né? Algumas pessoas podem resolver pela teologia, outras pessoas, mas aí vão precisar ter um estudo mais profundo, né, de teologia. Outras pessoas podem resolver olhando para a vida dos santos que manifestam a teologia católica na prática. O entendimento correto da dignidade do corpo humano é submetê-lo ao Espírito. Quer dizer, o corpo, ele é uma imagem de Deus e por isso mesmo ele deve ser submetido ao Espírito conforme a vontade de Deus. E isso não quer dizer que a gente deva transformar o corpo na finalidade mesma das nossas ações, né? Então é por isso que a gente observa na prática que nas vidas dos santos, eles muitas vezes deixam o corpo deles definhar, o que poderia parecer contraditório. Como que São Francisco morreu com 32 anos de idade, 33 anos de idade, alguma coisa assim, magérrimo, né? A descrição na vida de São Francisco é que ele morreu só pele e osso, de jejum. Né? Como que pode? Cadê a dignidade do corpo nessa hora? No entendimento de São Francisco, ele estava
exaltando a dignidade do corpo dele ao submetê-lo ao espírito. Então, de jeito nenhum, o homem deve odiar o corpo, ou mesmo desprezar o corpo, como você observou, né? O homem deve amar o corpo, né? E por isso mesmo, ele quer salvar o seu corpo. E para salvar o seu corpo, ele precisa submeter o seu corpo, né? E castigar o seu corpo. E alguns santos levam isso até um nível extremo, de fato, o que não entra em contradição de forma alguma com a dignidade do nosso corpo. Eles estão castigando o corpo aqui para que o corpo possa ser livre e feliz na ressurreição, né? Então, só queria observar isso daí. Porque às vezes parece um negócio esquisito, né? Como é que o cara mortifica, castiga, até o ponto do corpo dele ficar inválido, se o catecismo está dizendo que o corpo humano tem uma dignidade divina, né? É justamente por isso. Antes do pecado, isso não era necessário. Quer dizer, esse castigo do corpo não era necessário, porque o corpo estava em ordem. Depois do pecado, ele se torna uma necessidade. O que não quer dizer que todo mundo deva sair imitando São Francisco sem pensar duas vezes, né? E destruindo seu próprio corpo no processo, sem usar de nenhuma prudência. Porque se a pessoa praticasse tanto jejum, por exemplo, que a impedisse de exercer os seus ofícios próprios, ela poderia entrar numa situação de omissão até grave. Quer dizer, se eu faço tanto jejum que eu não consigo trabalhar e sustentar minha família, eu posso estar sendo culpado de uma omissão grave, então eu tenho que tomar cuidado, né? São Francisco não tinha filho para se preocupar. Então ele podia se matar de jejuar e ele não tinha obrigação de cuidar de nenhuma criança, ele não tinha esses mesmos deveres de Estado. Então as pessoas precisam exercer seus ofícios com prudência. E só para completar, eu queria citar um exemplo, né, de São Bernardo de Claraval, que foi um santo que era muito penitente, muito mortificado, e de fato ele ficou tão doente que ele teve que ser retirado do mosteiro para ser tratado, né? Ele era abade, ele era chefe do mosteiro, ele teve que ser removido para uma cela separada, só para ser tratado. Não podia mais cumprir as funções normais de um monge. E ele ficou sentidíssimo com isso. E tem um testemunho escrito dele em que ele diz: eu peço perdão a Deus por ter me mortificado imprudentemente até o ponto de não poder, não apenas de não poder servir, mas de pesar sobre os meus irmãos, né? Então, tudo com prudência, né? É uma curiosidade, porque pode ser que eu não tenha a oportunidade de te perguntar isso. Que idade você deixou eles verem o Pastor de Cristo? Eu estou perguntando porque meus filhos são um pouco assustados, são pequenos. Eu tenho um transtorno do espectro autista e ele é muito. Ele tem medo de ser exacerbado, ele tem intensidade mental, assim. Então, eu fiquei pensando nisso, assim. Julga com prudência, né? Eu não vou dizer assim, todo mundo me imita. Eu deixei, eles têm que 6, 7, e eu tenho um autista também. Eu não lembro se ele estava vendo, ele não se interessa muito por filme. A gente bota filme e ele vai embora, ele nem gosta de ficar ouvindo e vendo coisa, né? Ele fica incomodado, ele vai embora. Cada um é um, né? Cada um é diferente, cada um tem as suas preferências. Autista também é gente, eles têm as suas preferências, né? Então, acho que você olha com prudência, né? Se a criança você acha que a criança vai ter dificuldade excessiva, né? Você modera. No caso dos meus ali mesmo, né? Quando teve essa cena do Judas que eu mencionei, eles estavam desde o começo assim impactados, assustados. Quando teve aquela cena, eles ficaram tão transtornados que eu parei o filme. Falei, depois a gente assiste o resto, né? Deixa, porque já deu o suficiente, já foi, né? Vamos dar um tempo para digerir, né? Então acho que é isso. Você observa se está dentro da capacidade deles, né? E se você achar que está demais, que eles não vão conseguir digerir, você para, né? Cada um considera cada caso com prudência. Tem regra geral para isso. Eu acho que a minha intenção era mais dizer que, mesmo que esteja provocando medo,
O medo pode ser uma experiência positiva, porque é uma oportunidade de conversar sobre coisas difíceis, né? E se a gente não conversar, né, digamos assim, a criança pode experimentar dificuldades com esse problema fora do nosso olho, fora do nosso olhar, fora do nosso controle. Então, são oportunidades da gente preparar a criança para esses momentos difíceis, né? Eu queria fazer uma pergunta para o professor Rafael. O senhor trouxe que, né, na sua colocação, os inimigos da educação, que foi muito positivo, agradeço. E um deles que entrou na realidade da minha família por ter várias idades de filho, principalmente adolescente, né? Então, tomei a liberdade de perguntar para o senhor, porque também expôs para a gente que tem uma filha adolescente. E um dos inimigos que o senhor colocou e me tocou, gerou a coragem de fazer perguntas, é justamente nas concessões, né? Dar a liberdade para errar. Então, às vezes, na vontade de aceitar, a gente, como pai e mãe, erra também, não dando esse direito. Então, gostaria que o senhor pudesse falar rapidamente para olhar o tempo, como recomeçar nessa questão, permitindo essa fala ao adolescente, quando ele já não consegue externar dentro de casa. Muito obrigada. Difícil essa sua pergunta. mas é inteiramente possível, tá? É inteiramente possível. Algumas pessoas às vezes dão a entender que se você cometer um erro na educação da criança, acabou o mundo, né? Acabou, não tem mais solução, já era. Cria-se uma histeria completamente desnecessária. O seu adolescente é um ser humano. Então, ele é inteligente e ele é livre e a graça de Deus existe. Ela atua também sobre ele, né? E com certeza existem pessoas em situação muito pior do que o seu adolescente, seja ele quem for. Existem pessoas que estão muito mais afundadas nos próprios erros e Deus salva essas pessoas mesmo assim, né? Então, o seu adolescente não está de forma alguma fora da possibilidade de ser resgatado, esteja em que situação ele estiver. É natural que eles fiquem um pouco fechados, né? A gente tem essa experiência. Na adolescência a gente também passou por transformações, a gente sentiu coisas muito fortes e a gente também pode ter causado esse tipo de impressão nos nossos pais, de que a gente não queria mais saber deles, de que a gente não se comunicava mais. E, na verdade, a coisa não é tão grave quanto parece, né? É uma dificuldade que ele está sentindo. Não significa que ele não gosta da gente, né? É só que está um pouco difícil agora, né? Como é que a gente faz isso, então? A gente tem que chegar perto dele, né? A gente tem que, sem se forçar, né? sem forçar a barra, sem agredir ele, a gente tem que se aproximar dele, participar das coisas que ele faz, né? Se ele não faz nada, se ele fica só trancado no quarto e etc., a gente pode fazer uns testes, né? De repente, será que ele gosta de ler? Né? Pega um livro, ou que você já conheça, que você goste, ou arruma um livro e lê, e depois dá para ele, para vocês poderem conversar sobre o livro, né? Quer dizer, você não vai conseguir fazer isso de forma direta, tá entendendo? Você não vai bater de frente com ele e vai resolver o problema. Você não vai chegar lá e falar, diga o que você está sentindo, e ele vai falar. Não é isso que vai acontecer. Você vai ter que conquistar ele, né? E o melhor jeito de fazer isso é compartilhar experiências com ele. Então, você tem que chegar perto dele. Para chegar perto dele, você vai ter que fazer coisas indiretas. Então, você compartilha gostos com ele. Você cria oportunidades para que vocês possam viver juntos, vamos dizer assim, né? Conviver, que significa viver juntos. E isso vai fazer com que ele comece a se abrir com você. Sim. Quer dizer, eu tenho uma ponte para chegar nele. Teu adolescente gosta de assistir desenho animado, você acha uma palhaçada, você acha uma coisa completamente sem sentido. Eu sinto muito, mas é isso que ele gosta de fazer. Você quer chegar perto dele, você vai ter que parar de desprezá-lo. Você vai ter que ir lá e assistir a porcaria do desenho que você não gosta.
E de repente você vai até achar alguma coisa legal no desenho. E vai ser um motivo para você conversar com ele. Você vai dizer, pô, legal aquele desenho, você viu o que aconteceu? Não sei. Tá bom. Pronto, vocês estabeleceram uma conexão. Agora você pode falar com ele. Eu digo a mesma coisa para os professores. Você quer autenticamente influenciar seus alunos, você vai ter que deixar os seus alunos te influenciarem. Não moralmente, né? Você vai imitar as coisas erradas que eles fazem. Mas você vai ter que descobrir do que eles gostam. E achar alguma coisa que você consiga gostar ali também. Né? Por exemplo, você vai chegar, você vai entrar na sala de aula e você vai pedir assim, todo mundo escreve nessa folha de papel a sua música favorita. E você vai ouvir todas. Ai, professor, mas tem uma coisa horrorosa. Tudo bem, mas alguma coisa legal você vai achar. Não é possível que não tenha nada, absolutamente nada que você possa aproveitar ali. Tem alguma coisa. Né? Você vai usar esta coisa que você achou para fazer a ponte com eles. Falar, gente, eu ouvi as músicas que vocês indicaram e tem um verso muito legal. O resto da música é uma porcaria. Mas tem um verso muito legal que eu gostei muito. Tá entendendo? Então, você precisa criar uma simpatia. Você precisa criar uma ponte. E se você desprezar completamente os gostos deles e as coisas que eles querem fazer, que podem te parecer coisas completamente idiotas, se você tiver desprezo por elas, você não tem como conversar com eles. O que você fala não significa nada para eles. Vocês não falam a mesma língua. Então você tem que aprender a língua deles. Quando os padres jesuítas chegaram no Brasil, eles chegaram forçando os índios a aprenderem português. Assim, bora aprender português! Né? Ou eles aprenderam a língua dos caras. Você vai ter que aprender a língua deles, você vai ter que aprender do que eles gostam. E sim, vai ter coisa ruim. E aí você vai pacientemente, aos poucos, conduzi-los a perceber que aquilo ali é ruim. Mas primeiro você vai achar o que é bom. Senão não tem diálogo. Né? A realidade é que, mesmo nas coisas ruins, sempre tem alguma coisa boa misturada. A vida humana, ela não existe no plano da teologia moral. Não é preto e branco. As pessoas estão fazendo uma coisa ruim, mas ali no meio tem alguma coisa boa. A gente acha essa coisa boa e usa como ponte. Né? Você quer salvar almas, você não pode ter nojo delas. Tá entendendo? Então, é indireto. Mas eu tenho certeza que o teu adolescente ele é muito mais acessível do que parece. Eles são. Eles só não parecem. Tá entendendo? Se você for com um jeitinho, tem um jeito para chegar nele. Mas se você for tentar passar por cima dele como um trator, esquece. Porque você pode fazer o que você quiser. É o que eu falei, lembra de Romeu e Julieta. Se você for na força, se você for no braço, o que você vai conseguir é apenas que ele se feche mais. Ele vai dizer, com a minha mãe é assim, com o meu pai é assim. Quando ele quer as coisas, é na porrada. Não tem, eu não valho nada, eu não tenho espaço, eu não tenho voz. Né? Então você acaba justificando e reforçando esse problema. Tá? Ficou satisfatório? Deu uma resposta satisfatória? O professor Rafael, numa das suas aulas, o senhor fala lá, cita até o exemplo da sua filha, que ela era muito interessada em alguns assuntos e o senhor foi ensinando. O senhor fala lá latim e tal. E que daí ela era muito nova, que daí depois de uma certa idade ela tinha esquecido aquilo. E aí eu queria que você falasse sobre isso, sobre qual o momento que o senhor julga necessário a gente estar entrando com essa educação intelectual e qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Nós, na nossa casa, fazemos uso da educação domiciliar por enquanto. Nós ainda não temos um colégio na nossa cidade. Para dar uma resposta sumária, né, essa questão poderia ser discutida tecnicamente, seria mais difícil com praticamente tudo. Mas para dar uma resposta sumária, existem utilidades materiais e formais da educação intelectual. Falando da educação intelectual. Ou seja, quando você ensina, por exemplo, história para uma criança, ela pode lembrar os fatos que você ensinou. Isso é uma utilidade material. Pode ser que em algum momento seja útil para ela lembrar daqueles fatos. Isso daí a criança de 4, 5 anos vai esquecer tudo. Pode ensinar o que você quiser, ela vai esquecer.
A não ser coisa que ela veja todo dia, ao longo de vários anos, ela vai esquecer. Né? Mas as crianças mais velhas vão lembrar. Né? A partir dos 7 anos, mais ou menos, a memória fica bem melhor, né? Para estudos acadêmicos. A outra utilidade é formal. Em outras palavras, o que você está fazendo é treinar a capacidade intelectual dela. Ela pode esquecer os fatos, mas ela vai lembrar, não é que ela vai lembrar, mas ela vai saber fazer uma coisa com a cabeça dela, que ela não vai esquecer como é que faz. Então, quando você ensina, por exemplo, a história do Império Romano, e aí você está falando de história, né? E aí você ensina como Otávio Augusto, por exemplo, ele assumiu o poder e como que ele informou a população romana de várias formas que aquilo continuava sendo uma república, como que ele fez vários ritos para que se continuasse falando e crendo que Roma era uma república e não uma monarquia, porque os romanos odiavam a monarquia, né? A criança pode não lembrar do fato, mas se ela entendeu o processo, né, ela vai lembrar como é que é possível as pessoas dizerem uma coisa que não é o que está realmente acontecendo. Está entendendo? Então, existem essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quando você ensina latim para uma criança, ela pode esquecer todas as palavras, né? Mas ela vai aprender a reconhecer a morfologia de um idioma. Se isso acontecer, se ela começar a reconhecer a morfologia do idioma autonomamente, você resolveu o problema. E isso tem a ver com os graus de letramento. Quer dizer, você pode não lembrar as palavras, mas você passou de grau. Quer dizer, a sua sensibilidade foi para outro nível. Qualquer coisa que você aprenda a partir dali vai ser mais fácil por causa disso. Certo? Respondi? Tá bom. Eu tenho um filho que completou 10 anos agora e a gente fazia homeschooling, né? Durante 5 anos e meio. E, né, ao longo do tempo que a gente foi tomando consciência da educação que a gente teve, eu fui educada também numa escola pública e tal, a gente foi tentando meio que proteger os nossos filhos de tudo isso, sabe? E aí eu não sei, assim, até que ponto isso pode ter se tornado uma coisa assim, não sei, um pouco excessiva, ou querendo colocar numa redonda. Né? E assim, eu tô pensando, né, que agora eu tenho que estar se encaminhando um pouco mais para a adolescência, não sei como lidar, assim, né? Porque a gente veio do homeschooling, então a gente estava tentando ser cautos de tudo quanto é jeito, assim, em relação a esses assuntos da pureza. Então, né, eles, não vou dizer que zero telas, né, mas a gente evitava o máximo tela, isso e aquilo, e deixa de ir na festa da família, porque vai ter música tal, e não sei o que. E a gente foi meio que blindando mesmo os nossos filhos, né? E agora eu tenho, assim, muita dúvida de como eu vou inserir certos assuntos assim, na vida do meu filho, né? Agora que vem entrar na adolescência, eu sinto que ele não sabe muita coisa, e agora a gente entrou na escola, a gente já sabe que é uma realidade um pouco diferente, né? Que é no homeschooling. A primeira coisa, em relação a esse negócio de criar o filho numa redoma, tem algumas pessoas que usam essa expressão e que parecem dar a entender que a gente tem que expor os nossos filhos a coisas objetivamente ruins só para eles não ficarem indiferentes, vamos dizer assim, né? E isso é uma coisa problemática, né? Você não vai jogar teu filho na boca do lobo só porque senão ele vai viver numa redoma. Não vai expor ele a coisas graves só para ele não viver numa redoma. Então, algumas dessas medidas de proteção que você mencionou, para mim, fazem total sentido. Porém, sim, é possível que a gente acabe, no intuito de proteger a criança, a gente acabe protegendo demais no sentido de não prepará-la para coisas que ela vai ser obrigada a enfrentar. Então, quer dizer, a gente vai deixar ela enfrentar sozinha. Essa é a realidade. Tem pais que
Quem vive na redoma são os pais, não são os filhos. Eles se iludem achando que os filhos são anjos e, na verdade, a realidade é outra. E o pai está ignorando, né? Está fingindo que não vê. Então a gente tem que tomar só cuidado com isso. Eu acho que à medida que a criança vai atingindo uma certa idade, né, você precisa conversar com ela sobre certos temas. Primeiro, quando ela é obrigada a ser exposta a certas coisas que você não gostaria, mas não tem outro jeito. Então, algumas pessoas talvez sejam obrigadas a colocar os filhos num colégio em que as crianças não têm um mínimo ali de educação. E você vai fazer o quê? Vai fingir que não está acontecendo nada? Você tem que conversar com o seu filho. Se não tem outro jeito, você precisa ficar no pé dele, perguntando o que está acontecendo, conversando com ele, explicando para ele as coisas de uma forma que ele seja capaz de entender. Senão, né, a coisa vai para o buraco. Mesmo quando você consegue proteger o seu filho, tem coisas que são inevitáveis. Mais hora, menos hora, você vai sair na rua com ele e ele vai ver certas coisas. Mais hora, menos hora, sabe, você vai estar no dentista, na fila do dentista, e vai ter uma televisão ligada, vai aparecer alguma coisa que você não quer que ele veja. Então, conforme a criança tem capacidade de entender, a gente precisa conversar muito, né? Então, eu sou da opinião de que a gente deve falar sobre temas pesados, conforme a criança tem capacidade de entender aquilo, de alguma maneira. Os meus pequenos, por exemplo, até hoje a gente não teve que conversar sobre assuntos assim mais graves, né? Mas a minha de 12, a gente já conversou bastante, né? Uma questão a levantar. Você falou de pureza, né? Como é que a gente vai ensinar para a criança, preparar a criança para as tentações que ela vai receber no início da adolescência, se a gente não falar algumas coisas abertamente com ela? A gente precisa, sabe, sentar e falar, olha só, você vai sentir certas coisas, né? Às vezes pode aparecer um coleguinha falando X ou Y para você. Criança tem celular, é uma coisa que eu posso ter que tomar muito cuidado. Existem recursos para você travar conteúdo no celular, mas não são, como é que se diz? Não são totalmente confiáveis. Alguma coisa pode vazar, né? Então, se a criança usa a tecnologia e existe uma possibilidade remota de aparecer algum conteúdo desse tipo para ela, a gente tem que conversar com ela. Olha só, existe a possibilidade. O conteúdo vai ser assim, assim, assim. Se você fizer, você vai estar cometendo um pecado mortal. É uma coisa seríssima. Então, por favor, não faça, né? Algumas coisas você precisa conversar, porque senão você está expondo a criança. Você está dizendo, se vira, eu vou ignorar o problema, né? Colégio, você colocou num colégio, pode ser o melhor colégio do mundo. Tem aqui o Mater Puríssimo. Pode ser o melhor colégio do mundo. Por exemplo, nem todos os colégios, quase nenhum colégio vai ter separação de sexos hoje em dia, porque é muito caro, é muito complicado. Vai ter menino convivendo com menina. A partir de uma certa idade, eu falei de Romeu e Julieta, eu vou falar de novo. Existe Romeu e Julieta. Então você tem que ter uma abertura para conversar com a criança sobre aquele assunto, sinceramente, honestamente, né? E dizer, olha, você vai sentir determinadas coisas e você tem que se conter. Pode ser que o menino fale determinadas coisas para você e você tem que se conter. Tá entendendo? Você tem que ensinar a criança a lidar com o amor antes do amor aparecer. Porque senão, sim, o amor vai criar problemas. Não é razoável a gente esperar que a criança não vá se apaixonar. Isso muito provavelmente vai acontecer. Então a gente precisa prepará-la para lidar com isso. É mais ou menos isso. Eu acho que precisa conversar muito, né? Eu acho perfeitamente saudável e natural você tentar proteger a criança na medida do razoável. Existem coisas das quais a gente a gente não consegue proteger. Então a alternativa é conversar muito a sério. Alguns pais têm vergonha de conversar sobre os assuntos
E outros sentem que estão escandalizando a criança. Né? Assim, eu vou expor a criança a uma coisa obscena, a uma coisa difícil, uma coisa que ela não deveria ser exposta. Mas a realidade é que ela vai ser exposta, quer você queira, quer não. Você está tentando prepará-la para isso. Né? Então, se o teu filho vivesse na Roma antiga, você ia ter que conversar com ele sobre o paganismo romano. Você ia ter que conversar. Não tem jeito. Mais hora, menos hora, ele vai conhecer uma criança que é pagã. Ele vai ver alguém fazendo um rito pagão. Sabe? Você tem que prepará-lo para lidar com isso. Dizer, ó, esse pessoal, eles cultuam essas figuras, e essas figuras, por trás delas, o que tem são demônios. E você tem que explicar para ele. Por quê? Se você não fizer isso, e sobretudo, se você não for se você não for paciente, e se você não fizer isso por um longo tempo, e com muitos detalhes, e com muitos argumentos, vai ficar aquela impressão do tipo, o que eu preciso fazer é esconder da minha mãe. Né? Se eu falar para minha mãe, ela vai ficar nervosa. Então, o que eu preciso fazer, eu fico aqui fazendo as coisas junto com os meus amigos, mas eu não falo. Então, você precisa ser, assim, muito honesto, muito transparente. E se você não consegue explicar alguma coisa, arranje alguém que consiga. Procura alguém que consiga. E pede para conversar com ele, sabe? Nunca é demais. Eu dei catequese para os meus filhos, dou catequese naturalmente, desde que fazem 4 anos, antes de 3 anos já estou falando. No entanto, mesmo assim, a gente vê um curso aí, sei lá, o curso do Padre Paulo, criança sabe, mas vai assistir mais esse. Né? Porque de repente ele fala de alguma coisa que eu não falei. Então assiste mais esse. E conversa muito, muito. Em suma, acho que o que eu estou dizendo, em suma, é não evite os assuntos difíceis. Se existe uma possibilidade dele ser exposto àquilo, não evite. Fale de uma forma transparente. Acho que é isso.